Olá, 10 de setembro de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. Moradores do Jaracati realizam protesto depois de acidente com mortes no fim de semana. Em Imperatriz, comunidade do Itamar-Guará sofre com atraso da obra de uma creche há mais de 2 anos. Em Caxias, o sofrimento pelo segundo dia pela falta de transporte coletivo. No quadro Trabalho e Emprego, dicas para liderar equipes. E ainda, deputados se preparam para a primeira edição do ano do Assembleia em Ação no interior do estado. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. No programa de hoje vamos falar ainda sobre a Semana do Empreendedorismo que acontece na Universidade Federal do Maranhão. Já os detalhes aqui no Bom Dia para você também. Daqui a pouco Silvio Alves atualiza as principais notícias da área de segurança. Vamos falar sobre um lamentável acidente ocorrido na madrugada de hoje com o radialista Lasca Campos. Silvani Campos sofreu um acidente na madrugada de hoje no bairro do São Cristóvão. A gente aguarda as informações mais detalhadas. Segundo informações da polícia, está confirmado que ele estava envolvido no acidente. Algumas fotos e imagens estão circulando pela internet. A gente foi checar a informação para trazer para você. Já desde o Bandeira 2, o Silvan trazia essa informação. A informação também de que foi levado para um hospital aqui da cidade. A gente está checando os detalhes para saber e, claro, fica na torcida para que tudo esteja bem aí com o radialista Lasca Campos, o Silvani Campos, que está internado depois desse acidente que aconteceu na madrugada de hoje. Os detalhes a gente está apurando, a nossa equipe apurando para levar a informação para você. Por falar em acidente, moradores do Jaracati estão realizando nesse exato momento um protesto na região depois da morte de várias pessoas. Você lembra do acidente que aconteceu no último final de semana? É para lá que nós vamos agora com a repórter Nice Ribeiro ao vivo. Nice, começou agora o protesto? Oi, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O protesto iniciou agora há pouco aqui na Avenida Carlos Cunha. Os moradores aqui do bairro Jaracati interditaram aqui a via sentido Ponte Bandeira Tribuse, né? Vários objetos já foram colocados aqui em um dos sentidos e o trânsito já começou a complicar um pouco. Inclusive os condutores de veículos estão tentando desviar a rota aqui pelo retorno. E a avenida está interditada em pelo menos 2 pontos para impedir a passagem dos carros aqui na Avenida Carlos Cunha. Esse protesto está sendo realizado depois que uma tragédia foi realizada, que aconteceu, né, na verdade, na madrugada do último domingo. 4 pessoas morreram, né, depois que um carro desgovernado caiu na comunidade e atingiu um grupo de amigos que estava na porta de casa fazendo uma comemoração. Então foram 4 mortes e, além dessas mortes, outras 5 pessoas ficaram feridas. Inclusive uma ainda está em estado grave, então por isso as pessoas pedem justiça. Os cartazes aqui falam de saudade eterna, falam de imprudência também. Mais um caso registrado aqui na comunidade, já que, segundo os moradores, outras situações com acidentes, né, já aconteceram aqui na comunidade, acidentes graves inclusive, mas claro, esse foi de maior proporção, por isso eles pedem por justiça e a gente vai ficar aqui acompanhando esse protesto. A gente acompanha nesse momento um abraço de conforto, né, que é dado pelos moradores aqui, nas pessoas que estão aqui, que tiveram familiares que foram vítimas dessa tragédia. Então a gente fica por aqui acompanhando esse protesto, Adalberto. Olha, Anice, pelo que a gente vê na imagem, já tem uma pista, 2 pistas aqui já estão bloqueadas e uma terceira a gente vê lá no fundo, à esquerda, também provavelmente deve ser bloqueada. Há um veículo nesse exato momento se deslocando também, provavelmente para ajudar nesse bloqueio. Lá do lado esquerdo, aí onde está essa pessoa de preto, lá atrás, ó, as pessoas já estão também bloqueando uma outra via, que é, no caso, aquela via que serve de retorno, né, para quem está vindo nesse setor. Está completamente parado o trânsito. Olha só, nesse momento você tem imagens das pessoas que estão vindo pela Avenida Carlos Cunha. Olha só quantos carros vão ter que fazer o retorno, porque está fechada, bloqueada nesse momento a via, nesse instante. Não temos ainda ninguém da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, da SMTT, mas em instantes eles devem chegar. Há um carro subindo nesse instante, olha só, subindo por cima do canteiro para tentar se deslocar para essa parte central da cidade. Já inclusive usando ali a contramão. Detalhe, hein? Nesse instante, alguns veículos estão usando a contramão nesse ponto da cidade para tentar chegar ao centro, depois que foi feito esse bloqueio aí por moradores,
por parentes dessas pessoas aí que perderam a vida lamentavelmente nesse acidente ocorrido no último domingo. Crianças participando, senhoras também desse bloqueio. E eu repito, olha, as pessoas estão passando por cima do canteiro nesse instante, motos também, os veículos, e usando até a contramão lá do lado esquerdo para tentar passar por esse bloqueio que acontece nesse ponto da cidade. O momento é de tensão também, alguns motoristas querendo furar esse bloqueio que está feito aí. E aí, claro, gera aquela tensão com os moradores que pedem a compreensão das pessoas para que não passem por ali, olha só. E ao mesmo tempo as pessoas querem se deslocar, né? Um direito que tem, inclusive, de ir e vir, o direito de se deslocar, é um direito que as pessoas têm também. Portanto, o trânsito está complicado nesse ponto da cidade. Se você puder evitar, a Avenida Carlos Cunha. A Avenida Carlos Cunha, nesse instante, está interrompida. Há um reflexo daqui a pouco desse trânsito parado aí nesse ponto da cidade em outros pontos da cidade. Provavelmente daqui a pouco, chegando ali já, passando ali próximo ao Ministério Público, ao Fórum Desembargador José Sarney também, aquele ponto ali do viaduto que a gente chama Casa do Trabalhador também afetado, enfim, trânsito complicado. Daqui a pouquinho a gente volta e olha, já temos informação de que o engarrafamento já está passando da Avenida Beira-Mar, então quer dizer, sentido Beira-Mar-Jaracati, ou seja, o trânsito vai ficar complicado daqui a pouco por conta desse protesto que a gente mostra ao vivo, começou agora, por isso imagens ao vivo aqui no Bom Dia, prestação de serviço para você também, claro, espaço aqui para mostrar esse manifesto aí da comunidade nesse instante. A comunidade se manifestando por conta desse acidente ocorrido no fim de semana, várias pessoas ainda estão internadas, lamentavelmente. Além das 4 pessoas mortas após o acidente ontem, aqui na capital, nesse ponto que a gente mostrou, outras pessoas estão internadas por conta desse acidente. Vamos ver a reportagem. Esta é a última foto que o Henrique tirou em vida. Mandou para a esposa depois de assistir a uma partida de futebol. O vigilante tinha só 37 anos e foi o primeiro a ser atingido no acidente. Quando eu acordei, foi com o som do carro do Corpo de Bombeiro, que eu abri a porta, vi a fumaça, os policiais virando o carro, e quando eu desci para mim a rua, quando eu cheguei ele já tinha ido a óbito. Esta também foi a última foto da Tiana e da Carla. Elas são primas. Carla se formaria no próximo dia 20 em assistência social. Ela trabalhava como agente penitenciária e deixou 2 filhos. A Tiana era dona de casa e também vai deixar 3 filhos. 2 vidas que foram ceifadas aí por um cara desse, que todo mundo está dizendo que estava embriagado e usa o carro, né, como se fosse uma máquina de matar. Vai beber e coloca a vida das pessoas, né? Coloca a vida das pessoas em risco, matando, tirando o sonho. O Maurício recentemente se tornou pai, tinha 25 anos, trabalhava como gerente de uma agência bancária. Ele era um dos passageiros do carro e morreu na hora. Em 2017, ele participou de uma campanha educativa contra o uso de álcool associado à direção. Mas, infelizmente, foi dessa forma que ele também morreu. A realidade quis ser mais perversa do que a ficção, né? E não me permitiu nem estar perto dele. Fui saber praticamente às 8 horas da manhã. E só me restou enterrá-lo. As 4 vítimas morreram no mesmo dia depois que um carro desgovernado desceu esta barreira às margens da Avenida Carlos Cunha. As marcas do desastre ainda estão por onde o carro passou, levando as árvores e os sonhos de 4 famílias. O carro era dirigido por Vitor Ian Barros de Araújo, que sofreu apenas ferimentos leves. Ele tem 25 anos, foi preso em flagrante e, segundo populares, estaria alcoolizado quando o acidente aconteceu. O inquérito policial foi instaurado, né, a partir do auto de prisão em flagrante. A gente vai colher os depoimentos testemunhais, aguardar os laudos do ICRIM, do IML, quando as pessoas tiverem condições de fazer, as pessoas lesionadas, né, quando elas tiverem condições de ir no IML fazer o exame, serem submetidas, aguardar os laudos cadavéricos. Este homem foi um dos sobreviventes. Ele não quer se identificar. Ficou ferido na perna e lembra com tristeza de um dos dias mais difíceis da vida. O carro desceu, o que fez com que algumas pessoas se salvassem foi que ele bateu na árvore e a árvore reduziu a velocidade dele. Deu com que as pessoas que estavam de frente, que olharam, pular e se salvar. Só que o Henrique Neto não deu porque ele estava de costas. Ele não percebeu que o carro estava vindo.
Além das 4 pessoas que morreram, outras 5 ficaram feridas nesse mesmo acidente. E essa não foi a primeira vez que casos assim aconteceram aqui na comunidade. Inclusive, os moradores temem que mais vidas sejam tiradas dessa forma. Aqui, todo mundo caracteriza isso como uma tragédia anunciada. Eu sei que acontece, os carros vêm de lá, eles não conseguem ver que tem um canteiro bem aqui e pegam de frente. O canteiro faz com que os carros subam e percam o controle e desçam para cá. Dessa vez foi minha filha, minha sobrinha. Amanhã a gente não sabe quem é. Lamentável, não é? E por conta desse acidente ocorrido no fim de semana, eu repito, nesse instante acontece um protesto dos moradores no Jaracati. Nossa equipe chegou lá, imagens exclusivas você viu ainda há pouco. Vamos voltar para o local já, mostrando imagens de lá também. Um trânsito extremamente complicado. Se você puder evitar, evite esse setor da cidade aqui, próximo à Casa da Mulher Brasileira, em frente ali à Casa da Mulher Brasileira. Completamente fechado o trânsito para quem está vindo para o centro da cidade. Nesse instante, portanto, há uma dificuldade muito grande dos motoristas no deslocamento até o centro, usando essa via da cidade. E eu repito, claro que as consequências aí, você tem um engarrafamento, você tem um trânsito parado em outros pontos da cidade por conta desse protesto que acontece agora no Jaracati. Já nós vamos voltar ao vivo de lá. Em Imperatriz, a obra de uma creche no residencial Itamar Guará está atrasada há mais de 2 anos. Os moradores do bairro cobram providências do poder público. A obra da creche é de responsabilidade do município de Imperatriz. No local, instalado no bairro Itamar Guará, deveria atender crianças de 0 a 6 anos. O direito à educação infantil está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O investimento na obra da creche foi de R$1 milhão. O projeto começou a ser colocado em prática em agosto de 2015 e deveria ter sido entregue em março de 2017, prazo que ultrapassou há mais de 2 anos. Toda a estrutura iria atender os moradores do bairro, que tem cerca de 1.000 famílias. O residencial Itamar Guará foi o primeiro a ser entregue do programa Minha Casa Minha Vida. Desse jeito, nunca funcionou. Nunca foi para frente. Parou aí tá. Eles não estão fazendo nada. As crianças sabem lá como é que estão. O meu é porque já estão grandes, já tem 6 anos, não precisa mais, mas as outras estão um sofrimento. De acordo com a comunidade, as crianças menores precisam estudar em outros bairros ou então ficam sem frequentar uma unidade escolar. Ali tem um bocado de menino bom de estudar e não tem como. Eu tenho 2 netas para estudar e não tem onde colocar. Porque só tem aqui mais próximo e não funciona, não vai para frente aí, que é por isso mesmo. Na parte da frente, a parede de cimento tem um buraco feito por vândalos e um dos portões, o cadeado fechado. Ela está devagarinho, mas de vez em quando eles vêm, faz um pouco, faz outro, mas não parou ainda 100% não. Você ainda vê gente trabalhando aí? Agora mesmo eles estavam mexendo aí no telhado, essas coisas, tem. Mas agora eles escolheram o material que estava aqui. Tinha areia, tinha tudo, mas eles já usaram. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas a nossa solicitação não foi atendida. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14, e em Caxias, gente, a cidade amanheceu hoje outra vez sem ônibus circulando pelas ruas. Desde ontem, quem precisa do transporte coletivo tem que se deslocar a pé pela região. Ônibus parados e com alguns cartazes anunciando a greve dos motoristas. A paralisação desta segunda-feira foi motivada, segundo os motoristas, principalmente por falta de pagamento de salários. A questão é férias, 10ª remuneração, que a gente nunca recebeu. A questão é que eles falam que o atraso vem da prefeitura, que tem uma remuneração que eles passam para a gente aqui, não está repassando essa remuneração para a gente aqui. Quem não tem dinheiro para pagar mototáxi ou outro meio de transporte é obrigado a se deslocar a pé pela cidade. Aí vem resolver as coisas e tem que voltar de ônibus, quando agora não tem ônibus, volta de pé, né? A Secretaria de Trânsito e Transportes do município disse que a prefeitura está realizando os repasses referente aos vales normalmente. A prefeitura vem pagando corretamente, que é até o princípio, né? Público, que é honrar os seus compromissos. E isso o Fábio tem feito. Então eu não estou entendendo a posição do proprietário da empresa, porque nós vamos acioná-los judicialmente. Sobre essa coisa de não cumprir
aquilo que foi acertado, né, sobre esse aspecto aí, o Sindicato dos Rodoviários aqui em São Luís também divulgou ontem uma nota com empresas que não estariam cumprindo com a convenção coletiva e elas seriam Viação Abreu, Matos, Expresso Tapajós, Viação Pelé, Planeta também do São Benedito e a Viper do Pericumã. São vários os problemas enfrentados pelos trabalhadores, segundo o sindicato aqui. O Sindicato das Empresas de Transporte ainda não se manifestou sobre o assunto, mas a informação que temos aqui do Sindicato dos Rodoviários é que também aqui na capital, empresas estariam descumprindo o acordo fechado com os trabalhadores. A gente vem acompanhando essa história há algum tempo. Fica aqui o espaço, continua aberto aqui o espaço para as empresas também se defenderem sobre esse assunto, mas não está descartada a possibilidade, inclusive, de alguns atos do próprio sindicato em relação a essa situação. Você lembra que esse ano ainda nós tivemos casos de paralisação parcial de ônibus em algumas empresas que não vinham cumprindo esses acordos. Vamos acompanhar. Confira agora o nosso giro de notícias. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registrou 375 focos de incêndio no Maranhão em um período de 24 horas. Mirador não ocupa mais o topo do ranking dos municípios com registros de queimadas no estado. Com 31 incêndios computados de domingo até ontem, segunda-feira, está atrás de Barra do Corda e Genipapo dos Vieiras. A Operação Verde Brasil completou 17 dias. Além dos militares do Corpo de Bombeiros, 70 homens do Batalhão de Infantaria de Selva estão participando dos trabalhos para controle das ocorrências. As ações acontecem na área denominada Amazônia Legal. No Maranhão, o foco das ações está na região sul do estado. As atividades coordenadas pelo Comando Conjunto do Norte, que compreende os estados do Pará, Amapá, parte do Maranhão e Tocantins, empregam no momento 4.669 pessoas. A carteira estudantil digital começará a ser emitida em 90 dias e será ofertada nas lojas Google Play e Apple Store. Com o documento, os estudantes vão poder pagar meia entrada em shows, cinema, teatro e outros eventos culturais. O prazo começou a contar com a publicação da medida provisória que dispõe sobre o pagamento de meia entrada no Diário Oficial da União. O estudante que solicitar a carteira digital terá que consentir com o compartilhamento dos dados cadastrais e pessoais com o Ministério da Educação para subsidiar o sistema educacional brasileiro. Uma equipe da Polícia Civil está analisando imagens do circuito interno da casa do juiz Fernando Mendes. Ele foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira em um bairro da capital maranhense. Durante todo o dia, emocionados, familiares e amigos passaram no local e lamentaram a perda. Também foi intensa a movimentação de policiais na residência do magistrado. Segundo os peritos, o juiz Fernando Luiz Mendes Cruz, titular da 7ª Vara Criminal, morreu no fim da tarde de domingo na piscina da própria residência. Silvão Alves comigo aqui no Bom Dia. Olá, Silvão. Olá, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, vamos falar sobre esse acidente na madrugada lá no São Cristóvão. Está confirmado que o Lasca Campos estava num veículo? Exatamente. Ele dirigia um veículo Peugeot. Ninguém sabe ainda as causas do acidente. O certo é que ele perdeu o controle desse veículo ali próximo do campo do Estrela, ali no São Cristóvão, e bateu no muro lá de um terreno, lá de uma propriedade. Ele foi socorrido no local ainda. Essas imagens aí foram feitas na madrugada. Exatamente, ao muro lá, onde ele praticamente entrou com o veículo Peugeot e acabou sendo socorrido por uma equipe do SAMU, está no Hospital Socorrão 1, o Hospital Municipal de Djalma Marques. Os médicos ainda não forneceram um boletim sobre o quadro clínico dele. A informação é de que ele pode ser transferido do Hospital Socorrão 1 agora pela manhã, dependendo dessa avaliação dos médicos, e a ocorrência lá no local foi atendida por uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. A gente fica aqui, claro, na torcida para que se recupere, para que tudo seja certo aí com o radialista Lasca Campos, que sofreu esse acidente, eu repito, como disse o Silvão, nessa região do São Cristóvão. Silvão, vamos falar de um outro acidente. Os moradores estão em protesto nesse momento lá na área do Jaracati. O que você tem de informação sobre esse caso? Olha, Adalberto, os advogados ingressaram com um pedido de relaxamento de prisão para o condutor do veículo, Ian, que a propósito está internado num hospital particular, alegando que está sentindo dores ainda na região da coluna cervical, no pescoço, e aí a justiça deve se pronunciar dentro das próximas horas. O que os advogados dele alegam, que ele possui residência fixa, é réu primário, tem bons antecedentes, preceitos
que dariam a ele a oportunidade que ele possa responder o processo em liberdade. Não sabe ainda que decisão deve ser tomada, diante da repercussão, ainda mais agora, com esse protesto realizado lá pelos moradores lá do Jaracati, que alegam não ser essa, não ser só essa motivação, né, desse acidente que aconteceu agora esse final de semana, mas de outros casos. Há um mês atrás, por exemplo, houve um cidadão de lá que foi atropelado ali quando atravessava com uma criança, a criança morreu e ele ficou com sequelas. E você lembra que teve um protesto também em função desse acidente que aconteceu há meses atrás. Então, segundo os moradores, isso aí já é rotina, esses atropelamentos, excesso de velocidade ali naquela região do Jaracati, principalmente nos finais de semana. Então, por isso, eles querem uma espécie de um guarda-reio mais reforçado, principalmente para dar uma certa garantia aos moradores da parte de baixo ali da Avenida Carlos Cunha, que foi onde justamente o carro acabou descendo. E essa tragédia só não foi maior, viu, Adalberto, porque nas imagens dá para as pessoas analisarem que ele arrancou uma árvore, né, já com um tronco bem grande, e isso de uma certa forma amorteceu mais o impacto que o veículo teria sobre as casas, as residências, e também deu tempo para que algumas pessoas pudessem conseguir sair do local, senão essa tragédia poderia ter sido muito maior. Silvão, e o caso da policial que foi atropelada dentro do condomínio? Esse caso aí, o cidadão que conduzia o veículo Corolla, ele ainda não foi localizado, apesar de buscas que foram feitas. A família dele tem um comércio ali naquela região ali do Mangueirão, lá da Divinéia. Ele não foi encontrado por lá. Deve se apresentar dentro das próximas horas, no caso na Delegacia de Acidente de Trânsito, para que ele possa ser ouvido. A policial, Wanda, que é lotada no 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, ela permanece internada, deve passar dentro das próximas horas por uma cirurgia em função de ter sofrido pelo menos 2 pontos de fratura na região da bacia. Obrigado, Silvão. Ótimo dia para você. Ok, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. Silvão Alves com a gente aqui no Bom Dia, ele que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, hein? No próximo bloco, confusão na eleição do PT em São Luís, assunto para John Coutrin depois do intervalo. E você acompanha imagens ao vivo nesse momento do protesto no Jaracati, trânsito complicado nesse setor da cidade. Olha só, já tem muito mais gente agora. Já nós vamos voltar com a Nice Ribeiro ao vivo de lá. Já a chegada da Polícia Militar aí, portanto, o clima é tenso nesse instante. Vamos ver aí como vai ser a atitude dos moradores, mas o trânsito está parado, completamente parado nesse setor da cidade. Muito cuidado você que está vindo para cá. De preferência, é melhor desviar aí para outro ponto da cidade. O Bom Dia volta em instantes. Vai ser aberta amanhã a Semana do Empreendedorismo 2019. O evento é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Empreendedorismo da Universidade Federal do Maranhão. Sobre o assunto eu converso agora com o professor Rafael Fernandes Lopes, que é diretor do Departamento de Empreendedorismo e Inovação. Professor, bom dia. Bom dia. Bom, são vários os desafios dos empreendedores num país como o nosso. Temos aí a maior carga tributária do planeta, enfim, são vários os aspectos. Mas uma das características desse empreendedor é exatamente essa, ter foco, não desistir, seguir em frente, enfim, ainda mais nessas condições que a gente falou ainda há pouco. Com certeza, né? Assim, o empreender no Brasil é naturalmente uma tarefa árdua, né? A carga tributária, como você mencionou, e a própria questão da burocracia em si, né, é algo que já torna naturalmente um ambiente difícil. No entanto, cada vez mais tem se discutido formas de empreender em um cenário emergente como o nosso cenário brasileiro. E aí, dentro desse contexto, novas metodologias, novas formas de pensar negócios têm sido desenvolvidas, visando, na verdade, reduzir um pouco dessa complexidade desse custo inicial, visando validar e entender se de fato existe um mercado por trás daquilo. Obviamente existe toda uma literatura, toda a questão de metodologias, enfim, treinamentos que embasam esse processo para tornar ele um pouco menos difícil, mas tudo passa principalmente pelo estudo, pelo aprendizado, né? O que o senhor entende que é o principal desafio hoje do empreendedor no nosso país? Bom, eu diria que empreender
por si só já é uma tarefa bastante complexa, né? Tem muitos aspectos aí que permeiam por isso. A gente tem uma taxa relativamente alta de empreendedorismo por necessidade. Então, a pessoa se vê empreendedor do dia para a noite, às vezes perdeu o emprego. E aí, dentro desse contexto, falta muito a pessoa ter a capacitação. Então, as pessoas se prepararem para isso. Porque, afinal de contas, empreender também é uma opção de carreira. E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, acaba que as pessoas precisam ter algum conhecimento sobre como lançar o seu negócio e, enfim, manter ele. Você entende que, por exemplo, nós temos avançado em relação à legislação sobre esses aspectos e até a criação de alternativas. O microempreendedor individual, por exemplo, há um crescimento enorme em todo o país de pessoas que aderem aí a essa modalidade. Você entende que ela é importante para ir criando essa cultura no país? Com certeza. Assim, o microempreendedor individual é um primeiro passo, né? Assim, você consegue empreender, ter um CNPJ sem uma grande carga tributária. Ao mesmo tempo, né, tem sido criadas outras figuras jurídicas. Então, Inova Simples, por exemplo, é uma delas para o apoio ao desenvolvimento de startups, empresas simples de crédito. E eu vejo que, principalmente com toda a proposta que vem sendo feita no sentido de reduzir e simplificar a carga tributária, eu acho que isso vai criar cada vez mais um ambiente propício no país para os empreendedores. A universidade tem dado a sua contribuição nesse sentido, ou seja, a gente sabe que em outros países é uma cultura natural, universitária inclusive, sobre tratar das questões do empreendedorismo. Aliás, desde a escola, né? Antes mesmo da universidade, muitos alunos em outros países já têm acesso a essas informações, já tem a semente, digamos assim, dessa cultura empreendedora. A universidade tem crescido nessa direção? Bom, é o trabalho que a gente vem desenvolvendo durante esse período que a gente está lá no Departamento de Empreendedorismo, é tentar levar um pouco dessa cultura empreendedora para os estudantes, para eles entenderem que não só o emprego tradicional é um caminho de carreira para ele, mas também ele ter a oportunidade de, ao terminar o seu curso de graduação, saber como iniciar o seu próprio negócio, e a gente apoia tanto empreendedores quanto empresas nascentes de dentro e fora da universidade. O tema esse ano é Inovação, Criatividade e Experiência, e haverá também a 9ª edição do Seminário de Iniciação Tecnológica e Inovação, não é? Com certeza. Essa programação, como todos os anos, ela é bastante rica em termos de aglutinar eventos e ações com parceria de diversos atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Tá? A abertura vai ocorrer amanhã, tá? Às 14 horas, com a palestra de abertura do Júnior Matheus e do Rômulo Martins, falando um pouquinho do case da Nidu. Além disso, a gente vai ter business games para o desenvolvimento de negócios, a questão do e-social, a própria questão da experiência do cliente e criatividade. Haverá também o 2º encontro de empresários júniores na UFPA, quer dizer, a empresa júnior também dá uma contribuição significativa na formação desses futuros empreendedores, né? Com certeza. É a ideia de realmente abrigar aqueles estudantes num primeiro momento, né, criando um ambiente favorável para que eles possam empreender, tá, sem as condições tão hostis do mercado, né, no primeiro momento. Professor Rafael, confirmando o horário e o local do evento? O evento ele começa hoje com o Seminário de Inovação Tecnológica na Sala Inovação, lá no Centro de Empreendedorismo, e a partir de amanhã, lá no auditório da pós-graduação do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, lá da Universidade Federal. Obrigado, professor, pela entrevista. Obrigado. Foi realizado ontem em São Luís o encontro estadual do programa Bolsa Família e o lançamento da campanha Tarifa Social de Energia Elétrica. Veja na reportagem de Hugo Viegas. Durante a solenidade foram lançadas ações de 3 programas sociais, o voltado a benefícios variáveis para gestantes no Bolsa Família, o que incentiva a permanência de crianças e jovens em sala de aula, e o Tarifa Social, programa do Governo do Estado em parceria com a Federação dos Municípios do Maranhão e com a Equatorial Semar.
O objetivo é incentivar as atualizações e inscrições de famílias dos 217 municípios maranhenses no Cadastro Único. De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, 1,5 milhão de famílias são beneficiárias em potencial no estado. 534 mil estão com cadastro inválido, 148 mil com cadastro desatualizado. 150 mil podem perder o benefício ainda em 2019 e 369 mil estão dentro da linha de consumo. Uma parceria com a SEMAR e com a FAMEM, com os municípios do nosso estado, para que todo mundo que tem esse direito possa realmente receber este benefício. Além disso, vamos também, em parceria com a educação, lançar um programa para que as famílias não percam esse benefício, ou seja, quando elas mudarem de escola, informe a escola que o filho está e acompanhe a frequência do filho. E também na saúde, sobre as nossas gestantes, para que elas tenham, além do cheque gestante que o governo do estado dá, o benefício federal, que é da benefício variável para a gestante e para a nutriz. São benefícios que vão ajudar cada vez mais a transferir renda e dar dignidade à população maranhense. Têm direito aos descontos de até 65% os beneficiários do Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa ou cadastrados no benefício de prestação continuada. Nós temos um potencial de pelo menos mais 400 mil famílias e isso quer dizer que nós podemos injetar na economia local aproximadamente 200 milhões de reais. Por quê? Serão dinheiro que, em vez de estar sendo utilizado para poder pagar a conta de energia, vai estar circulando no comércio local, na padaria, material escolar, ou seja, está fomentando a economia do estado do Maranhão. Representantes de todos os 217 municípios foram convidados. Nós temos no Maranhão um número grande de famílias em situação de vulnerabilidade. E a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, conseguiu enxergar essa possibilidade, fez essa parceria junto com o governo do estado e a SEMAR. Esse que é um projeto do governo federal e eu tenho certeza que ele vai trazer assim um alento para essas famílias que vão poder utilizar esse recurso que seria pagar uma conta de luz em outras necessidades básicas que as famílias têm. Então, é com essa visão, com a visão de poder beneficiar as pessoas que mais precisam, nós estamos aqui fazendo essa parceria. A expectativa é de que os programas, além de beneficiarem as famílias atendidas, possam também movimentar de forma positiva a economia do estado. É um programa muito importante que as pessoas deixam de pagar a energia, alguns até 65%, e no caso das comunidades quilombolas, indígenas, que são as comunidades tradicionais, chegam a reduzir até 100% da sua tarifa. Isso significa dizer que esse dinheiro que eles iam gastar com energia, eles colocam no bolso para comprar o pão, para comprar o leite, enfim, para comprar a sua cesta básica. É mais um benefício social que vem ajudar na renda das famílias carentes. Nós vamos voltar ao vivo à região do Jaracati, onde está a repórter Nice Ribeiro. Desde o início da manhã, a gente mostrou com exclusividade o início do protesto lá na região. A gente volta para lá agora para saber como é que está o clima. Pelo jeito, bastante tenso continua, não é isso, Nice? Bom, a Nice já vai falar comigo. Clima bastante tenso nesse momento. Você vê aí, ó, no detalhe, o motoqueiro tentando passar ali e os homens da Polícia Militar, os policiais estão ali conversando, enfim. Olha como é que está o trânsito. Já do outro lado da via também, situação bastante complicada, ou seja, completamente parado o trânsito nesse momento, nos dois sentidos, hein? Ainda há pouco apenas em um único sentido. Nice, eu estou vendo agora aí que a gente tem nos dois sentidos o trânsito parado, Nice. Oi, Adalberto. Então, nesse momento a gente estava acompanhando um motociclista que tentou furar o bloqueio aqui dos moradores do Jaracati e acabou... a polícia teve que impedir, né? Os moradores foram para cima e acabou tendo um princípio de confusão aqui, de tumulto, mas esse motorista ele já saiu daqui e os moradores aqui do bairro Jaracati continuam protestando. Eles, inclusive, mudaram de lugar, eles estavam ali em frente à Casa da Mulher Brasileira e agora estão aqui na cabeceira da ponte, dando continuidade a esse protesto. A Polícia Militar já chegou por aqui, guardas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes também chegou para tentar organizar o trânsito aqui na região. A Polícia Militar, inclusive, já conversou com os manifestantes, mas eles continuam aqui pedindo justiça, com vários cartazes, né? Falando de saudade eterna, falando também da imprudência que tirou a vida de 4 pessoas no último domingo, depois de um trágico acidente registrado aqui na...
Eles também pedem que seja construído uma espécie de muro de contenção aqui na avenida para que acidentes dessa natureza sejam evitados. A quinta manifestação É a quinta manifestação, a Anice está com um probleminha de áudio lá na ponte desse momento, já ela vai voltar falando com a gente, mas bota as imagens para a gente ver como é que está nesse momento lá a situação, porque a gente precisa mostrar aqui, agora sim, deixa eu mostrar imagens, aí está, imagens ao vivo nesse instante na ponte Bandeira Tribuzzi, completamente parada, agora já nos dois sentidos. A gente observa, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai abrir as imagens e vai perceber a fila de ônibus que está por lá. Os motoristas dos ônibus já desceram, inclusive, dos ônibus, que já perceberam que não tem a menor possibilidade de passar nesse exato momento. Aí está, as pessoas com cartazes de luto, pedindo justiça, como a Anice destacou ainda há pouco, falando da imprudência dos motoristas. Estão completamente indignados os moradores desta região com a atitude de motoristas, enfim, com a falta de segurança, segundo eles, ali naquela região. O acidente aconteceu no último final de semana, várias pessoas estão internadas, há quem esteja internado em estado grave, a situação muito séria, eu repito. Nesse momento, o trânsito está completamente parado nos dois sentidos da ponte. A manifestação começou, a gente mostrou com imagens exclusivas no Bom Dia, apenas no sentido bairro centro. Ela estava acontecendo do lado direito, interditando ali duas pistas e nesse exato instante não passa ninguém. O trânsito está completamente parado nos dois sentidos, há uma fila de ônibus na ponte, outras pessoas já desistiram, já fizeram o retorno ali na ponte mesmo, já retornaram, porque perceberam que não há nenhuma possibilidade de passar nesse momento. A última vez que aconteceu um protesto como esse, só foi possível liberar a pista depois da chegada do batalhão de choque no local, ter uma tentativa inicial de negociação ali com os moradores, ela não prosperou, e aí o batalhão de choque teve que agir no momento para conseguir limpar a pista, tirar as pessoas de lá, limpar de tudo que foi colocado lá, né? São pedras, árvores inclusive colocadas ali, né? Galhos de árvores. 2 veículos a gente vê do lado direito da Polícia Militar e aí outra fila já de ônibus no sentido bairro centro. Então tem uma fila de ônibus com 3 ou 4 ônibus na ponte Bandeira Tribuzzi, a gente mostrou ainda há pouco, e essa outra fila que a gente mostrou agora, de vários ônibus tentando passar, aguardando o momento da liberação da pista para passar. E lá atrás, claro, você já viu pessoas tendo a única alternativa que é retornar, já que o trânsito está complicado nesse ponto na cidade. Outra lembrança é de que, claro, uma paralisação dessa monta, dessa natureza, agora chega um carro da Polícia Civil, uma paralisação como essa afeta a cidade inteira. Nós estamos numa ilha e o reflexo disso já é notado lá na Avenida Beira-Mar, aqui no bairro do Monte Castelo, Camboa também. As pessoas que passam pelo viaduto lá da Casa do Trabalhador, ali naquele ponto próximo ao Palácio do Governo ali do Estado. Reflexo também lá em cima, no quartel da Polícia Militar, quer dizer, dá um nó na cidade inteira. É isso que acontece nessa manhã, eu repito, diferente, essa terça-feira de protestos nesta região da cidade. A gente daqui a pouquinho vai voltar para lá com outras informações. Vem comigo porque é hora de conferir a previsão do tempo para hoje aqui na capital e também no interior do estado. Vamos saber como é que vai ser o tempo nessa manhã. Em São Luís, para começar, céu parcialmente nublado a claro e com possibilidade de chuvisco isolado. A mínima em São Luís, 25, a máxima 34 graus. Lá em Imperatriz vai esquentar um pouquinho mais. Predomina hoje o céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 21, máxima de 36 graus. Agora Caxias, em Caxias, um abraço aos amigos que nos acompanham aí. Em Caxias, acompanhando a programação da TV Difusora, céu parcialmente nublado hoje, é claro, ausência de chuva. Mínima de 21, máxima 36 graus. Lá em Caxias, na região dos Cocais, hoje a previsão, vamos voltar para Caxias, porque não deu tempo ainda de falar de Caxias. Então vamos voltar aqui para você não perder. Em Caxias hoje, agora sim, mínima de 21, máxima de 38 graus. Por lá, céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. Mais 3 cidades do nosso mapa, a gente mostra para você. Em Balsas, hoje o tempo bom, hein? Em Balsas com mínima de 21, máxima de 38 graus. Barra do Corda predomina poucas nuvens, ausência de chuva também. Tempo, o mínima 23, a máxima 37 graus, segundo o Laboratório de Meteorologia da UEMA. Agora vamos para a Baixada, Pinheiro com céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva, gente. Mínima de 23, máxima de 33 graus nesta terça-feira em Pinheiro. A gente muda de assunto, agora a gente vai falar de esporte. Definido o último classificado para a Série B do ano que vem, hein? É o Juventude de Caxias do Sul, que ontem meteu uma goleada, hein, gente, no time do Imperatriz.
O cavalo de aço teve que provar de uma fruta amarga, muito comum aqui no Nordeste, mas que ontem virou mel na boca dos gaúchos. Com o estádio Alfredo Jaconi lotado, os donos da casa abriram um marcador nessa cobrança de falta do experiente Renato Cajá. Depois ele recebeu essa bola do goleiro do Juventude, se livrou da marcação, viu Jean mal colocado e fez esse golaço. Vamos ver de novo porque esse pagou o ingresso. Na falha da defesa, Dalberto Cruz e Carlos Henrique Livrinho marca o terceiro dos gaúchos. O Imperatriz ainda perdeu a chance de diminuir no rebote de Manuel Cristiano. Na sequência, Lucas Campos escorrega na hora da finalização e a bola fica com o goleiro Carné. No segundo tempo, o Imperatriz marcou nesse lance com Lucas Campos, mas o gol é anulado por impedimento. Aí, aos 15 minutos, brilha outra vez a estrela de Renato Cajá, que troca passe, chega na área e na sobra da bola rebatida por Jean, marca o quarto gol do Juventude. Final, Juventude 4, Imperatriz 0. Sofremos aí na mão do Cajá, né? Renato Cajá em noite inspirada. Com a vitória, além do acesso, o Juventude conseguiu a classificação para as semifinais do Brasileiro e vai pegar agora o Náutico de Recife. A outra semifinal, você já sabe, vai ser entre Sampaio e Confiança. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a importância de saber trabalhar em equipe, hein? No quadro Trabalho e Emprego. E aí a gente volta já já com essa informação para você. Eu tenho imagens ao vivo nesse momento do Jaracati. Daqui a pouquinho, novas informações sobre o protesto dos moradores na região. Nesse instante, eles estão bloqueando o trânsito na Avenida Carlos Cunha. Já já nós voltamos com o Bom Dia Maranhão. Está imagens ao vivo agora do Bom Dia, desse protesto dos moradores. Trânsito fechado, ponte fechada, Bandeira Tribus. Não há como passar nesse instante. E a gente volta já já com o Bom Dia Maranhão. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. O senador Everton concedeu entrevista ontem, uma coletiva em São Luís. Segundo o parlamentar, os trabalhadores precisam conhecer de fato a proposta de reforma da Previdência para saber as reais consequências da aprovação do texto. O voto em separado do Partido Democrático Trabalhista foi entregue na semana passada. O documento foi lido e votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e é contrário ao texto principal da reforma da Previdência, aprovado também na semana passada pela comissão. Segundo o senador Everton, líder do partido no Maranhão, as regras apresentadas trazem impactos para os menos favorecidos e, sobretudo, para os jovens trabalhadores. Nessa proposta, o governo continua com 11 e o trabalhador pode chegar até 22 e ainda ter direito, o governo ainda tem direito de, durante o período que ele precisar, ainda aumentar essa taxa de contribuição da partilha justamente para o lado do trabalhador. Isso não é justo. Na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou o interesse em antecipar a votação da reforma da Previdência para esta próxima quarta-feira. O PDT, segundo Everton Rocha, também não concorda com essa medida, já que o partido acredita que o texto principal e a PEC paralela são contra a classe trabalhadora em muitos aspectos. Nós iremos utilizar o regimento interno e todos os pedidos de audiências públicas e de emendas e de debate que puderem serem feitos, nós faremos na exaustão. A exemplo, como foi a nossa posição lá na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. E uma das competências exigidas nos dias de hoje do mercado de trabalho é a capacidade de trabalhar em equipe e até liderar equipes. Esse é o assunto de hoje no quadro Trabalho e Emprego. Aqui no estúdio eu recebo o administrador e consultor empresarial Manuel França. Manuel, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Manuel, não dá para a pessoa dizer assim, não, eu vou trabalhar, eu quero uma vaga no mercado de trabalho, eu já estou trabalhando na empresa, mas eu não gosto de trabalhar em equipe. Não é essa a questão, né? Trabalhar em equipe é um fato. Mesmo que você não queira, a gente sempre vai ter que trabalhar com outras pessoas. Uma necessidade. É uma necessidade. Não tem mais como você pensar, eu vou trabalhar sozinho, vou fazer um trabalho sozinho. Mesmo que o seu trabalho essencialmente seja só, você vai ter que interagir com outras pessoas. Seja um fornecedor, seja um vendedor, alguém vai ter que trabalhar junto com você em algum momento. Então, trabalhar em equipe é um fato. E aí, nessa hora de trabalhar em equipe, o que você diria que é essencial
na percepção do trabalhador para se envolver nesse trabalho e que ele tenha, de fato, um resultado positivo? A gente tem sempre que imaginar que com quem a gente vai interagir, a gente tem que gerar uma parceria ganha-ganha, onde todos os envolvidos vão ganhar. Então, mesmo que se você tenha essencialmente esse trabalho que seja sozinho, mas você vai ter que lidar com outras pessoas que vão ter que se relacionar com você e com o mercado, e de alguma forma ela vai lhe ajudar e você vai ajudar ela. Então você tem que estar atento a isso, que tem que ser uma parceria ganha-ganha, onde todos os envolvidos vão ganhar. Agora vamos falar sobre liderar essas equipes, né? Como é que um líder pode motivar, por exemplo, uma equipe que não acredita, por exemplo, no sucesso da empresa? Se não acreditar é bem complicado, né? Então, assim, a motivação, se a gente for pensar em teorias, a gente vai ter vários tipos de teoria da motivação. Mas, assim, o essencial é que as pessoas acreditem nessa equipe, nessa empresa. Se elas não acreditarem, vai ser realmente bastante complicado. Então, o líder ele vai ter que observar essa equipe, essas pessoas, e entender por que elas não estão acreditando naqueles resultados, nos resultados que elas podem alcançar. Então, o líder precisa conhecer as pessoas. Então, se o líder não conhece as pessoas, não sabe quais são as motivações delas, vai ser um pouco difícil. Então, o líder tem que estar próximo, conhecer as pessoas, porque assim ele vai conseguir trabalhar essa equipe para poder elas se engajarem e realmente alcançarem os objetivos. Quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente já imagina a ação, mas há um planejamento antes por trás disso, não? Planejamento é essencial. O planejamento ele vai dar clareza. Então, quando você planeja, você vai tentar observar o futuro. O que você precisa fazer, quais são os objetivos, o que precisa ser feito para alcançar aqueles objetivos. Então, o planejamento ele é essencial, ele vem antes da execução. Ao passo que você vai executando, você também vai mudando esse planejamento. Ele tem que ser maleável, mas você tem que fazer ele antes para ter uma clareza de onde você quer chegar, o que você precisa fazer, quem são os responsáveis, quais são os prazos. Então, o planejamento é essencial. Para quem vai liderar uma equipe, é importante ter em mente também, já reservar no planejamento um tempo para treinar essa equipe? A capacitação, ela também é um fator que é primordial. Então, hoje a gente percebe que o mundo ele muda rápido e vai mudar cada vez mais rápido. Então, muitas vezes a gente tem conhecimentos, mas que eles acabam ficando defasados, porque com essa mudança constante do mercado e do mundo em geral. Então, a capacitação, ela vem justamente para isso, para você se atualizar e estar preparado para os novos desafios. E novos desafios desaparecem a todo momento. Então, capacitação, ela é essencial também. Qual é a importância de se dar retorno para aqueles participantes da equipe, de se dar feedback para a equipe? Feedback também é um outro elemento. Então, esse retorno ele é importante. Então, por exemplo, a pessoa está desenvolvendo uma tarefa, uma atividade, ela até pensa que está fazendo da melhor forma, né, na visão dela, mas às vezes o líder ele consegue perceber, ou até mesmo outras pessoas da equipe conseguem perceber elementos que podem ser melhorados. Então, esse retorno, esse feedback constante é importante. Tanto do líder em relação à equipe, a equipe em relação ao líder e a equipe entre ela também. As pessoas estão ali todo dia, próximas, trabalhando juntas. Então, é importante dar esse retorno para saber o que está sendo bem feito, o que pode ser melhorado. Então, o feedback ele também é uma ferramenta de capacitação. Agora, vou mostrar o outro lado da moeda. Como é que as pessoas que participam da equipe devem receber esse feedback? Tem gente que não recebe muito bem, ou não concorda, enfim. Qual deve ser o comportamento? A pessoa precisa estar aberta a receber esses retornos? Isso. O líder ele também vai ser essencial nesse momento, né, dele poder gerar um ambiente que seja um ambiente propício para que esse feedback seja dado e seja recebido. As pessoas são diferentes, então algumas pessoas elas recebem com mais facilidade e outras não. Mas o líder é mais uma responsabilidade do líder conseguir trabalhar essa equipe para que ela receba o feedback, porque o feedback é importantíssimo. Se a pessoa entender que o feedback vai ser bom para ela, ela começa a olhar de uma forma diferente, uma forma dela melhorar o desempenho dela. E aí, quando ela melhora o desempenho dela, a equipe também melhora, a organização melhora, a empresa também alcança melhores resultados. Qual a importância da equipe ter bem clara, ter com clareza as suas tarefas, as suas atividades, os seus papéis? Então, aquele planejamento. O planejamento ele vai dar clareza. Então, quando você sabe qual é o objetivo da empresa, qual é o objetivo da equipe e o seu objetivo, fica muito mais fácil, porque aí você consegue ter uma clareza do caminho, do que fazer. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai precisar mudar um pouquinho essa execução, até mesmo esse planejamento. Mas quando a gente tem clareza de onde a gente vai chegar, fica muito mais fácil. Qual é o perfil, então, das equipes de alta performance? Olha, a gente pode pensar em várias habilidades, várias competências para essas equipes. Mas uma que eu vejo é a questão da sinergia. Então, sinergia é quando você não está só trabalhando junto com aquela pessoa. Mas, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você tem vendedores e o supervisor de vendas, por exemplo.
Então, os vendedores, eles têm, digamos, carteiras diferentes de clientes. Mas quando um conhece a carteira do outro, sabe o que o outro faz, fica até fácil de repente, substituir ele no momento que seja necessário, ou ajudar dando algum conselho, alguma coisa que possa ajudar o desempenho do colega. Então, você tem que trabalhar em sinergia. Esse é um elemento essencial. O outro é aprender. Então, como o mundo muda cada vez mais rápido, os desafios também aparecem. Então, você tem que aprender também o tempo todo. Então, sinergia, aprendizado e também o alinhamento de objetivos pessoais e profissionais vai ajudar bastante essa equipe a ter um alto desempenho. Manuel França, obrigado pela participação aqui no quadro Trabalho e Emprego. Espero contar com sua presença outras vezes aqui. Ok, obrigado também, agradeço. Obrigado. Um dos mais tradicionais mercados da cidade vai passar por reforma. Como toda obra, no início incomoda, mas os benefícios devem superar o transtorno momentâneo. As barracas onde parte dos feirantes devem ficar durante a reforma já foram montadas. Serão revitalizados parte elétrica, hidráulica, piso e rede de esgoto. Obras que devem durar cerca de 6 meses. Parte dos feirantes é a favor do início das atividades. Alegam que a estrutura do local apresenta uma série de problemas, alguns colocando em risco quem frequenta o local. Primeira etapa vai sair, ficou acordado com o secretário numa reunião que tivemos, né? E o advogado da associação se comprometeu que a metade dos feirantes ia sair, né? E está sendo agora, a metade do feirante vai sair, já foi numerada as barracas, que vem a primeira etapa. A família feirante está querendo essa obra, vem lutando muito tempo por essa obra. E nós não vamos deixar passar, eu estou na luta pelos feirantes para acontecer essa obra, que é essencial para a nossa feira, que nossa feira está toda acabada. Mas há quem conteste a forma como a ação foi planejada. Este feirante diz que as barracas provisórias não suportam todos os produtos vendidos por ele. A gente quer saber por quê. Olha, essas barraquinhas aqui, olha a estrutura das nossas barracas aqui. Como é que a gente vai fazer? Aquelas barraquinhas, parece barraca de bijuteria, botar artesanato, essas coisas. A gente quer a reforma da feira, mas quer que a gente seja com a gente dentro. A Casa das Tulhas foi erguida em meados do século XVIII. Faz parte dos prédios protegidos pela Unesco desde 1997. Além de abrigar 73 boxes com a venda de vários tipos de produtos, também é considerado um ponto turístico da cidade. Quem frequenta o local concorda que a reforma é necessária. Tem turista que anda por aqui também, né? E vê que essa coisa aqui está tudo esculhambada aí. Sempre precisa de uma reforma, porque aqui é um lugar, praticamente o coração do Reviver, né? E deveria ter uma atenção melhor, porque não é só eu que frequento aqui, muita gente de fora vem para cá frequentar. A Prefeitura de São Luís informou que a reforma do Mercado das Tulhas está prevista para ser feita por meio do programa São Luís em Obras, o qual também irá reformar e revitalizar outros mercados municipais da capital. Esclarece ainda que está em fase de implantação da logística e que finalizada esta etapa, será assinada a ordem de serviços contemplando a reforma completa do espaço. Para você, um ótimo dia. Bom Dia fica por aqui. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Fique com imagens ao vivo nesse momento da Ponte do Jaracati. Continua por lá o protesto dos moradores por conta do acidente ocorrido no último final de semana e dos vários acidentes ocorridos nessa região da cidade. Trânsito complicado em toda a ilha de São Luís nessa manhã. De volta amanhã às 7, a gente se encontra. Tchau, tchau.